E agora a gente vai tratar aí de agricultura de baixo carbono. Nos últimos tempos, né, então nós temos ouvido aí falar muito de descarbonização e, ao mesmo tempo, também ouvimos que o agronegócio é um dos grandes vilões nesse cenário e que a agricultura de baixo carbono poderia ser uma das alternativas para ajudar a virar esse jogo. E esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos tratar então sobre a agricultura de baixo carbono e a gente convidou a pesquisadora do setor de transferência de tecnologia da Embrapa, a doutora Márcia Mascarenhas Grisé, ela que já está conosco aí por vídeo para nos ajudar com esse assunto. Oi, bom dia, doutora, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao Cotidiano. Bom dia, tudo bom? Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que possa esclarecer algumas dúvidas, algumas questões aí que têm surgido nos últimos tempos. Imagina, a satisfação é nossa. Obrigada, inclusive, pela sua disponibilidade de organizar aí a sua agenda para conseguir nos atender. Doutora, vamos lá então, né? Por que o agronegócio ganhou aí esse posto de vilão, né? Apesar aí de ser um dos setores mais rentáveis da economia aí do nosso país e que garante o abastecimento da maioria dos produtos que precisamos em nossa mesa e, claro, também para a parte aí da indústria, né? Então, gostaria de aproveitar também a visão, né, ampla aí de pesquisadora para a gente entender um pouquinho melhor esse cenário. Então, pessoal, a gente vê hoje em dia, né, o agronegócio ser tratado realmente, muitas vezes, como vilão, mas a gente esquece, né, que, poxa, anos 70, anos 60, as manchetes dos jornais aí no Brasil eram: não teremos estoques, nossos estoques de trigo estão acabando, não teremos pão a partir do mês que vem, ou escassez de carne nos açougues, açougueiros se mobilizando porque não tinham oferta de carne. Eu morei muitos anos, uma década praticamente, em Belém, no Pará, e lá, por exemplo, anos 70, anos 80, a gente lá não tinha disponibilidade de carne nos mercados. Isso foi chegar muito tempo depois, então, assim, não tinha essa oferta, né, de alimentos. Então, a gente precisa entender, a gente precisa lembrar, a população hoje em dia ela está concentrada nos grandes centros e às vezes ela esquece, ela desconhece, né, como é a dinâmica do campo, e ela esquece que a gente precisa ter uma segurança alimentar, a gente precisa ter uma segurança nutricional. Nós precisamos de alimento na nossa mesa, né? Se a gente almoça um prato de arroz, feijão, carne, bife acebolado, nós temos aí uma cadeia, várias cadeias, inclusive, não é só uma, de vários produtores, de pessoal que trabalha com os insumos, fornecedores, o pessoal que trabalha na industrialização desses alimentos e no transporte, comercialização. Então, assim, existem várias cadeias enormes, gigantescas, que fazem com que esse alimento chegue na nossa mesa. Mas nada disso aconteceria se não tivesse o produtor lá no campo, plantando, colhendo, produzindo, alimentando, dando alimentação para os animais. Então, assim, a gente precisa lembrar disso. Eu me lembro muito bem de um dia que eu fui comer uma pizza com uns amigos e uma amiga minha comentou, assim, comendo uma pizza, nunca vou me esquecer, uma pizza de milho com catupiry e falando assim, porque esse agro é pop. Aí eu fiquei olhando e fiquei pensando, gente, é muito fácil a gente jogar a pedra e não parar para pensar que aquele milho foi plantado por alguém que precisa sobreviver, que está lá no campo, né? Que aquela pizza foi feita com a farinha que veio do trigo que alguém plantou. O Brasil, ele era, durante décadas, aí, importador de trigo, e vejam, hoje nós estamos num patamar já de tropicalização do trigo, que o trigo já pode ser produzido no Cerrado brasileiro. Isso já é uma realidade. Então, assim, a gente precisa lembrar que nós precisamos de segurança alimentar, nós precisamos produzir alimento, a população cresce numa taxa exponencial, a gente precisa produzir alimento de qualidade para as pessoas, a gente precisa produzir proteína, e a maior parte da proteína aí vem dos animais, né? A gente precisa manter uma balança comercial favorável para o Brasil e a produção agrícola nacional
ela permite isso, porque nós estamos num país que ainda temos a maior parte da nossa produção vem da agricultura, das nossas exportações, né? A gente não é um país altamente industrializado, então por isso que até quando a gente fala em, por exemplo, em emissões de gás de efeito estufa, a agricultura, a agropecuária representa um grande patamar, lógico, é óbvio, porque a nossa indústria ainda não é uma indústria tão expressiva quanto a agricultura. Então, a agricultura representa uma taxa maior, né? Tem uma alta representatividade em todas as questões, do lado positivo e do lado negativo. E, gente, tudo nessa vida tem um lado positivo e tem um lado negativo. A gente precisa saber manejar, trabalhar a agricultura de uma forma consciente, racional, trabalhar com tecnologia, com manejo, com boas práticas agropecuárias, para poder produzir com sustentabilidade. E nós temos isso, gente, nós temos isso. O Brasil, ele é um grande exportador de tecnologia de agropecuária, de produção tropical. Nós não temos consciência disso. A questão é que nós temos um mercado consumidor muito exigente hoje em dia, que está ligado à internet, a globalização fez isso, em várias questões que antigamente nem o público em geral nem tomava consciência. E nós precisamos que esse público tenha consciência de que nós somos um país com grande poder tecnológico para a produção agrícola e pecuária nos trópicos. Nós somos a nação tropical, porque os países desenvolvidos eles estão numa outra faixa subtropical e temperada, né, do globo. Nós somos dos países tropicais, nós somos a maior potência em termos de agricultura tecnificada. Nós exportamos tecnologia de produção agropecuária para o resto do mundo tropical. E a gente não, o grande público no Brasil não sabe disso, não tem consciência disso. E eles precisam saber disso. A ciência nos proporcionou isso. Nos últimos 50 anos, nós demos um salto e hoje a gente produz com tecnologia, e aí a gente consegue produzir com eficiência e mais, como é que eu posso dizer, com menor impacto e com maior sustentabilidade, não só ambiental, mas principalmente produtiva, econômica, social, né? De nada adianta a gente produzir se a gente não garante para as gerações futuras que elas também vão conseguir produzir. Então, a gente tem que ter sustentabilidade produtiva, a gente tem que ter justiça social, a gente tem que ter emprego para todos, um emprego digno, porque senão a produção não se sustenta. É um ciclo que é fadado ao insucesso. Então, e nós temos possibilidade de produzir com sustentabilidade ambiental, econômica e social. Nós temos tecnologia, o que a gente precisa é usar bem das tecnologias que nós temos disponíveis. Uhum. Professora, a agricultura de baixo carbono se enquadraria nesse cenário? Sem dúvida nenhuma. Nós temos várias maneiras de produzir de forma sustentável, e a agricultura de baixo carbono elenca várias dessas tecnologias. Nós temos no Brasil uma política pública, né? Nós temos o projeto ABC, que foi transformado em projeto ABC+, agora, né? Evoluiu para uma segunda fase. É uma política pública de agricultura de emissão, de baixa emissão de gases de efeito estufa. Então, a agricultura de baixo carbono. E a gente tem várias tecnologias dentro, quando a gente pensa em agricultura de baixa emissão de carbono, que a gente já tem desenvolvidas no país e desenvolvidas pelas universidades, desenvolvidas pela Embrapa, desenvolvidas pelas empresas privadas, que trabalhamos todos juntos e com a assistência técnica pública e privada, levando isso para os agricultores. Nós desenvolvemos recuperação de pastagens degradadas, plantio direto na palha, integração lavoura-pecuária-floresta, tratamento de dejetos. Uma coisa que é um marco na ciência agrícola mundial é a fixação biológica de nitrogênio, que foi desenvolvida no Brasil pela
por uma pesquisadora, pela doutora Joana Dobenheiner, nos anos 80 e 90. Então, assim, gente, a economia, por exemplo, que nós fazemos de carbono e de dinheiro no Brasil, nós produzimos, através da fixação biológica de nitrogênio, nós produzimos uma economia aí de torno de 20 bilhões de reais. Nós economizamos aí em torno de 62 toneladas de CO2 equivalente, porque nós produzimos, por exemplo, soja, feijão, as leguminosas, sem uso de adubos nitrogenados. E aí a gente economiza muito carbono nesse processo, trabalhando apenas com a fixação biológica do nitrogênio. Nós desenvolvemos outras tecnologias, mais recentemente, tecnologias para mineralizar ou disponibilizar o fósforo. O Brasil, ele tem um problema de solos muito complicados na questão do fósforo, né? Nós temos os fósforos, eles estão aderidos dentro do solo e não estão disponíveis, a fração de fósforo disponível para as plantas nos nossos solos é muito pequena. Então, nós temos tecnologia que foram desenvolvidas nos últimos anos, e eu não estou aqui para fazer propaganda de nenhuma tecnologia, mas nós temos tecnologias para trabalhar com mineralização do fósforo, para disponibilização do fósforo nas lavouras. Então, assim, existem N tecnologias, quando a gente pensa em agricultura de baixa emissão de carbono, são diversas tecnologias, e a gente pode abrir mão de uma delas ou de um conjunto delas, o que é ainda melhor, né? Que vão nos permitir deixar de emitir e ainda, em alguns casos, adicionar carbono, sequestrar e imobilizar carbono nos nossos solos. Então, assim, a gente tem uma vantagem competitiva aí, porque como nós estamos num país tropical, a gente consegue trabalhar com gramíneas tropicais que têm um alto poder de fixação de carbono, de sequestro de carbono no seu sistema radicular. Elas produzem muita matéria seca, muita massa vegetal, tanto acima no solo e muito mais ainda abaixo do solo. Então, elas adicionam carbono nesse solo e os nossos sistemas, desde que bem manejados, trabalhados com boas práticas e bom manejo, eles deixam de ser um emissor de carbono e eles passam a ser um dreno, um depositório, um sumidouro de carbono. Então, assim, por exemplo, as pessoas pensam que só sequestramos carbono, por exemplo, no componente florestal, mas não é verdade. As plantas forrageiras, elas também se comportam como um dreno de carbono, na medida em que elas têm um sistema radicular extremamente, assim, muito denso, e que vai acumular muito carbono no subsolo. Então, a gente pode ter, por exemplo, aí um dreno de carbono no compartimento lenhoso do componente florestal, mas também nós podemos ter no compartimento radicular das pastagens, por exemplo, ou das plantas forrageiras, que daí podem funcionar nesse sistema não só como uma fonte de alimento para os animais, mas também como uma maneira, como uma ferramenta para que a gente sequestre carbono e mobilize carbono no subsolo. Então, assim, a gente tem várias tecnologias. Eu tentei aqui fazer um apanhado de todas, espero que eu não tenha esquecido de nada, mas nós temos várias tecnologias que nos permitem trabalhar com eficiência, com sustentabilidade para produzir. Gente, é uma utopia a gente pensar que dá para a gente sobreviver com essa população mundial do jeito que está, sem produzir, né? A gente precisa produzir em escala, a gente precisa produzir com qualidade para alimentar toda essa população, para fornecer energia para toda essa população. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente lançar mão de tecnologia. Tecnologia é a ciência colocada em prática. A gente vem desenvolvendo isso nos últimos 50 anos. Eu espero que a opinião pública se sensibilize quanto a isso. A gente precisa de ciência. Um país, ele não se desenvolve se não for em cima de ciência, se não for em cima de tecnologia. E a gente fez um trabalho aí, todo o sistema, os parceiros aí, a iniciativa pública e privada nos últimos 50 anos de pesquisa e de desenvolvimento de tecnologias que nos permitiram chegar nesse patamar. O Brasil, ele é pioneiro nisso. Em agricultura tropical, a gente
a disponibilidade e está disponibilizando a cada dia mais. Hoje, nós estamos iniciando uma feira agrotecnológica aqui no estado do Tocantins, onde eu resido, e nós estamos fazendo vários lançamentos de tecnologia nessa feira. Então, a gente faz isso constantemente, nós, as universidades, outros centros de pesquisa, os centros estaduais, os federais, né? Nós produzimos tecnologia constantemente que nos permite produzir cada vez mais e com mais eficiência. O que é isso, produzir com eficiência? É produzir mais, racionalizando nossos insumos, utilizando menor necessidade de insumos, menor necessidade de áreas para a produção, né? Concentrando a nossa produção em menor área, com menor uso de insumos, e ainda promovendo serviços ambientais. A produção de comida, de alimento, de energia é um serviço ambiental. Temos diversos outros serviços ambientais. Então, a gente tem que perceber tudo isso como uma grande engrenagem, né? A gente não pode simplesmente atacar o agronegócio como um vilão. O agronegócio, ele nos permite ter alimento de qualidade na nossa mesa, ter energia. Olha, isso não é de hoje. Vocês pensem nos anos 80, nos anos 70, o Proálcool, o Brasil produzia combustível pelo álcool, através do álcool. Então, assim, que país fazia isso nos anos 70, né? Então, nós somos pioneiros nisso. E eu acho que a gente precisa parar com esse estigma de patinho feio e começar a reconhecer que nós somos muito bons nisso. Nós somos muito bons em produção de tecnologia para a produção agropecuária. E a gente precisa valorizar o nosso agro. Eu acho que a gente veio aí num processo de polarização muito forte nos últimos anos e às vezes a gente esquece de valorizar o que a gente tem de bom, né? A gente precisa produzir, a gente pode produzir, sim, com eficiência. É claro, existem maneiras e maneiras de se produzir. Não cabe mais aquela produção extensionista, aonde se ganhava pouco e se produzia pouco e se ganhava muito com especulação. Isso não cabe mais. Nós temos que produzir com eficiência, o produtor tem que ser profissional naquilo que ele está fazendo, produzir com eficiência, otimizar os seus recursos, né? Racionalizar o uso dos seus recursos, e ele vai produzir com sustentabilidade produtiva, vai produzir hoje, nos próximos anos, nas próximas décadas, vai produzir com sustentabilidade econômica, ele vai ter uma renda e um lucro suficiente para se manter na atividade, vai produzir, lógico, com sustentabilidade ambiental, porque não adianta você cobrar uma conservação do meio ambiente se aquele produtor não tem condições de sobreviver. Ele tem que sobreviver para que daí ele consiga trabalhar conservando o seu capital natural, o capital natural que ele tem na sua propriedade, né? E também com sustentabilidade social, porque tudo isso gera uma sustentabilidade social na medida em que aquele produtor injeta dinheiro na comunidade local, oferta empregos para a comunidade local. Então, assim, isso tudo é uma cadeia. Não é nada disso está separado, por exemplo, da nossa vida na cidade, do nosso dia a dia, porque algumas pessoas nos centros urbanos dependem desse trabalho, nós dependemos do alimento que vem desse trabalho, então está tudo interligado. Então, a gente Sim. não pode pensar que o agronegócio é um vilão. Eu acredito que talvez algumas pessoas dentro do agronegócio não trabalhem de maneira adequada e pudessem melhorar a sua maneira de trabalhar. Essas pessoas, talvez, a gente possa ter alguma crítica, mas tem muita gente fazendo um trabalho fantástico aí no setor agropecuário, trabalhando com consciência, trabalhando usando boas práticas agropecuárias, boas práticas agrícolas e boas práticas pecuárias e boas práticas agropecuárias quando sistemas integrados, trabalhando com tecnologia, né? Tecnologia de ponta que nós geramos todos os dias.
e quando a gente fala em tecnologia no sistema agropecuário, não é só essa tecnologia computacional, por exemplo, essa tecnologia de máquinas e robôs e equipamentos, são tecnologias, às vezes, de processos. Nós desenvolvemos processos que são compilados em termos aí de boas práticas, que são tecnologias que ensinam e que mostram para o produtor que ele pode fazer com maior eficiência e chegar num resultado muito melhor de produção e de produtividade. Doutora, Gente, eu falo demais, desculpa. doutora, até para a gente conseguir aí parar as arestas aqui do nosso papo, até por conta do tempo aqui eu preciso ir para o intervalo, só para a gente conseguir entender também, a senhora defendeu muito o agronegócio, ficou clara a importância desse setor para a sobrevivência de toda a população do país e também do mundo, porque somos aí exportadores de muitos produtos. O quão perto estamos de conseguir ter uma agricultura mais sustentável? Quais são os desafios que temos aí pela frente? Quais as contrapartidas que precisamos para ver toda essa tecnologia sendo aplicada e em grande escala, né? Porque às vezes chega só em alguns lugares onde já há uma preocupação ou até mesmo condição financeira para implantar essas tecnologias, às vezes não chega em todas as pontas, então gostaria de entender um pouquinho esse cenário também. A gente precisa pensar que nós temos essa tecnologia e essa tecnologia precisa chegar ao produtor, né? Nós não temos só mega empresários, produtores rurais. Nós temos a maior parte dos nossos produtores rurais são produtores familiares, né? Nós temos uma imensidão aí de produtores familiares no Brasil, de propriedades que são mantidas pela família, que a família trabalha nessas áreas, e que eles juntos, eles representam uma grande porção da produção, né? Nós precisamos chegar a todos eles com assistência técnica. Então, assim, nós estamos gerando tecnologia, essa tecnologia já existe, já é realidade, nós já temos disponível. O que nós precisamos fortalecer é a nossa assistência técnica, né, pública e privada, para que ela possa levar essa tecnologia para o produtor. Porque, por mais que hoje em dia a gente tenha internet, globalização, o produtor precisa ter um técnico ao lado dele para orientar e para passar para ele toda essa tecnologia, né? Não existem milagres, receitas de bolo. O técnico tem que ir em cada propriedade é uma realidade diferente, cada produtor tem um perfil diferente, então o técnico tem que estar lá para analisar e fazer um diagnóstico dessa situação toda, para poder entender quais tecnologias e de que maneira aplicar essas tecnologias e passar isso para o produtor, né? Então, assim, nós precisamos ainda, eu acho que no Brasil nós já temos muita tecnologia desenvolvida, nós precisamos continuar investindo em ciência para continuar desenvolvendo cada vez mais tecnologias adequadas para a produção sustentável. Nós precisamos muito ainda fortalecer a assistência técnica pública e privada para que essa assistência técnica possa levar para o produtor essa tecnologia e apoiar o produtor, ajudar o produtor, mostrar para o produtor quais são e de que maneira essas tecnologias devem ser usadas para uma maior sustentabilidade dos sistemas, né? E trabalharmos todos juntos, a pesquisa, a assistência técnica, o setor privado, o setor público, os governos, que permitam isso. Nós precisamos de linhas de crédito, nós precisamos ter uma política agrícola adequada e sensível a isso, né? Aos grandes e aos pequenos produtores, aos mega empresários do agro, mas também aos agricultores familiares. Então, a gente precisa precisa que todos os elos dessa cadeia estejam muito engrenados para que tudo funcione muito bem. Nós precisamos ter diálogo entre as partes. Nós precisamos ter diálogo entre esses atores, né? Porque senão o produtor lá no campo ele não recebe essa tecnologia que está sendo gerada aqui. Ao mesmo tempo que nós precisamos continuar investindo na ciência para continuar gerando tecnologia, porque a tecnologia ela daqui a pouco se torna obsoleta. A gente precisa continuar constantemente desenvolvendo tecnologia.
Então, eu acho que isso é muito importante. A gente precisa deixar um pouco essa polaridade de lado e começar a pensar no bem comum, né, de todos nós, e isso a gente só consegue alcançar, sem dúvida nenhuma, com produção sustentável, através de um trabalho conjunto de toda a sociedade, do governo, da iniciativa pública e privada. Nós vamos trabalhar juntos, né, em colaboração, integrados, porque senão a gente não vai chegar no resultado. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela aula. Eu entendo, que como a professora disse, eu falo bastante, mas a necessidade também de contextualizar para a gente conseguir entender o quão amplo é esse assunto. Ficou alguns tópicos aqui que nós havíamos elencado para tratar. De repente a gente marca aí um parte 2, infelizmente aí por conta do tempo eu preciso ir para o intervalo. Muito obrigada aí por sua disponibilidade, por conversar conosco sobre esse assunto. Até uma próxima oportunidade. Imagina, estou à disposição, se vocês quiserem. Eu sei que eu falo muito, estou acostumada a dar aula e aí saio falando, mas eu estou à disposição. A gente pode falar aí mais de emissão de gases de efeito estufa, integração lavoura-pecuária-floresta, essa situação aí da crise dos fertilizantes, a gente pode marcar e conversar mais. Eu estou à disposição. Desculpe se eu passei do tempo. Não, imagina, tranquilo, a gente compreende aí, até porque o assunto é amplo aí. Muito obrigada mais uma vez, até uma próxima. Até, foi um prazer. Boa semana. Igualmente, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.